passo a passo, tenham isso de forma mais clara. Então, dentro das ativações do arco utilitário, a primeira que nós normalmente costumamos pensar é numa expansão. Como eu verifico se o meu arco utilitário está com expansão? Vou tirar, vou sacar seu tubo. De quem é o tubo seu? Se eu preciso manejar expansão, eu sempre vou construir o meu arco utilitário pensando que ele está mais ou menos quando acostado nos brackets, como 1 centímetro lerro aos tubos. Quando eu estou construindo acá no modelo desta forma. Pero na boca, eu não alcanço ter esta observação de forma tão expressiva. Então, como tip para ser um favorecedor, você sempre vai verificar se você encaixa o seu arco utilitário no tubo e você encaixa o arco utilitário nos brackets anteriores, esta distância que deve estar acá é de mais ou menos 1 centímetro. Então, mira, este arco está acostado em tubo em encaixe. Em encaixe no slot dos brackets. E mira esta distância. Isto quer dizer que este arco está ativo para expansão. Vamos imaginar que eu estava verificando a expansão e eu verifico que ele se comporta desta forma. Não há expansão, está acostado ao tubo. Eu tenho que pensar quais são as possibilidades para que eu alcance aumentar esta expansão. Se eu necessito uma expansão a nível bilateral, com a pinça contorneadora, eu posso manejar a parte anterior e abrir. Vou fazer de novo. ¿Eso para qué era? Para expansão, para eu aumentar a expansão. Claro, para abrirlos. Para que haga con posterior. Claro. Quando eu faço esta ativação anterior, eu estou mantendo uma expansão bilateral. Em algum momento, talvez, eu precise ter uma expansão, mas direcionada a um lado ou a outro. Então, eu vou eleger manejar essa expansão eu posso ativar tanto prendendo uma do lado que eu necessito de mais expressão da ativação. Como que? Se é acá. Aqui agora está reto. Ahí está doblando hacia adentro. Y del otro lado, Vengo acá hacia afuera. e posso fazer afora se eu necessito acá. Então, a expansão, se eu quero manejar de forma bilateral, eu posso manejar anterior. Se eu quero direcionar, eu posso manejar em setor lateral. Vamos imaginar que isso é um arco inferior. Outra ativação muito comum é a ativação para giro de molares. Giro. Em muitos de vocês eu estive e eu manejei giro. E vou dobrar isso. Qual é a inteligência de trabalhar com o giro dos molares? Sempre que eu tenho um molar com um giro em relação a mesial, mas bem feito, eu tenho um acople a melhor entre os molares. E isso me favorece a finalização. Então, qual é a ativação para giro de molares? Isso é cá, eu tenho que ser do outro lado. Tem que assim tocar. Hacia dentro. Eu vou fazer um pouco mais para se quedar mais facilitador. Então, mira lá de dentro, sempre hacia dentro. Se eu quero a ativação para giro, hacia dentro. Então, pense, se eu estou construindo um arco utilitário e o meu molar, eu necessito manejar giro e eu empeço de una o arco utilitário e eu coloco o arco com o molar desta forma, pensem o que vai passar no molar. Ele vai rotar de forma que
Se eu colocar da forma que está cá, sem ativação para giro, o que vai passar é que a minha face mesial vai ocorrer este movimento. Eu pioro a relação de intercuspidação. Quando eu faço a ativação de giro, o que vai passar é que eu vou ter mais possibilidade de observar a entrada do tubo. Eu vou manejar com que a cúspide mesiovestibular rote ligeiramente e favoreça esta intercuspidação. Então, giro de molares é algo que nós temos que pensar desde o primeiro momento que nós manejamos o arco utilitário. Porque se eu começo a ativação com ele se comportando dessa forma, provavelmente eu estou piorando. Ele vai começar a cambiar de posição. Aqui nós temos um problema. Se eu estou elegendo um paciente que eu necessito manejar ativações para giro e ativações para expansão, eu sempre tenho que pensar que eu devo sempre primeiro corrigir a expansão e somente depois eu fazer a correção do giro. Por quê? Por quê? Mira o que vai passar. Eu estou com um arco utilitário e eu resolvi que primeiro vou fazer ativação para giro dos molares. Aí soma essa isquemia, aí o dente começa a ativação. Aí eu tenho que entender que tem ativação para giro de molares. Depois eu resolvi verificar e percebi que ainda me falta a expansão. Eu venho cá, como nós já conversamos, e manejo a expansão. Mira o que vai passar na ativação que eu fiz para giro. Ela se abriu, ela se perde. Então, isso é como TIP. Todas as vezes que eu vou manejar um arco utilitário e este paciente necessita de expansão e giro, primeiro eu resolvo a expansão. Somente depois o giro. E esse é um erro muito comum quando vocês estão começando. Nós pedimos a vocês, façam a expansão e façam o giro. Vocês fazem as ativações ao mesmo tempo. E não observam que quando corrigiram a expansão, o giro se perdeu. O paciente volta com o molar mal posicionado. Bem, outra ativação que nós costumamos solicitar a vocês. No, disculpe, cuando en paciente en clínica colocamos essa expansão, ¿al cuánto tempo se hace? Você pode fazer ao mesmo tempo, desde que você primeiro faça a ativação de expansão e depois ao mesmo dia. O que você não pode fazer é primeiro giro e depois expansão, porque vai sacar a sua ativação. No puedo hacer al mismo día, sino que primero hago la expansión y después que voy a hacer el... Okay. Dr. Raul tem uma indicação para os TEDs em clínica muitas vezes. Como vocês estão começando, que vocês hagam uma ativação por vez. Se és um paciente que você tem tempo, você poderia fazer uma ativação por vez para mirar um movimento por vez. Mas normalmente, ativação de expansão e giro é muito facilitadora que você faça de una. Então, maneja de una. Outra ativação muito comum é a ativação que nós manejamos, principalmente em arco inferior, para que nós corrigimos a curva de SP. Quando eu quero manejar verticalização de molares e reposicionamento de incisivos, eu posso trabalhar com o que estávamos discutindo na clínica Tip back, que o Dr. Raul não gosta da nomenclatura em inglês, mas que seria como 45 graus. Agora, vou dar torque vestibular em igual dos incisivos. Tem alguém que pensa aqui? Neste sentido. O sea, como la punta, doblarlo un poquito 45 grados. Exato, para Bajo. Para abajo. Esos son los tip back. tip back. Ellos le dicen tip back y son tip back. Tip back. Que, na verdade, é uma ativação para
verticalização de molares e para reposicionamento de incisivos. Quando nós fazemos esta ativação em 45 graus nesta ponte posterior, esta ativação, ela se queda muito forte, muito expressiva. Então, há uma possibilidade de, ao revés de nós manejarmos a ativação acá, nós, com a pinça tweed, fazermos a mesma ativação, mas nesta região do arco. Isto se comportaria da mesma forma. Também trabalharia com verticalização de molares e reposicionamento de incisivos. Todas as vezes que eu busco um arco utilitário e hago uma ativação mais posterior, eu estou sempre manejando alterar a posição do molar, verticalizar o molar. Todas as vezes que eu faço uma ativação nesta ponte lateral, mas a nível anterior, eu estou manejando ativações de torque na região anterior. Então, imagine, estou aqui com meus incisivos no meu arco utilitário. Eu necessito manejar um torque para ganhar espaço. Então, eu quero, por exemplo, manejar corona para vestibular e raiz contra a cortical lingual. Se eu manejar esta ativação, eu alcanço este movimento de torque. Então, todas as vezes que eu faço uma ativação anterior, tudo está relacionado a torque. Imaginem que eu queria ao revés, que os meus incisivos se apresentam nesta posição e que eu necessito manejar o torque para levar corona paralingual e raiz contra a cortical vestibular. Na mesma região anterior, eu faria a mesma ativação, mas com a minha pinça ao revés. Então, não há receita de torque. A minha ativação depende do que eu necessito em movimentação dentária. Se eu estou manejando um paciente com arco utilitário e és um paciente dólico facial, muitas vezes, num paciente dólico facial, quando eu trabalho com verticalização de molares, o que vai passar com a mordida? Ela vai abrir, porque o paciente dólico facial vai ter a tendência dessa mordida abrir. Doutora Renata, mas eu necessito manejar um arco utilitário no paciente dólico facial. O que eu posso fazer para compensar essa abertura de mordida? Eu posso, no meu arco utilitário inferior, manejar torque nos molares. Então, exato. Então, o que eu faria cá? Poderia ser com a pinça de torque. Venho cá em posterior. 90 graus. Vai se dar custo. Perfeito? Se eu quiser avançar esses incisivos, eu quero fazer isso aqui. E ponho ele com 70 graus. Eu aumento o ângulo. Agora ele não está com 90, com 70 ou com mais. Vamos abrir. Pensa, meu molar está verticalizado. Quando eu trabalho com torque, a possibilidade dessa mordida abrir é muito mais pequena. Então, todas as vezes que vocês forem empezar um caso com um arco utilitário inferior num paciente dólico facial, a doutora Renata pediu para eu não fazer nenhuma ativação a nível de molares, pero eu não quero abrir a mordida. De una, eu necesito vir y manejar torque y molares. Yo había quedado con el concepto esta mañana que en todos los pacientes en ese arco inferior íbamos a ponerle torque de 45 grados. Mejor, porque usted A todos.
Num paciente braquifacial, na verdade, não vai passar nada, porque a própria musculatura vai impedir. Num paciente dólico facial, às vezes de um mês para outro, a mordida se abre. Então, se lo mejor, garantiza, coloca a todos. Okay. Você não corre Y en la zona anterior, ¿es también 45 grados o es otro? Depende do quanto você necessita. Ok. Normalmente a cainha anterior é mais suave, porque o torque que você está manejando em molares posteriores e inferiores, um elemento biradicular. ¿Y uno cómo va a manejar ese grado haciendo ese giro? ¿Cómo? A quanto? Al A ojo. mano, ao ojo. Y poniéndolo ahí, viendo el paso. Não há como medir, não há. Eu gostaria muito, mas não há como medir. Queria perguntar algo. Si un paciente para iniciar llegó a la consulta primera vez, podemos de una de esos dos arcos, superior e inferior. Poderia de una. Se necessita de una. Mira, quando eu vou usar um arco utilitário? Em um paciente que eu necessito abrir mordida de una, superior e inferior, se eu necessito corrigir curva de inferior e eu necessito manejar torque a nível anterior, manejar expansão a nível de molar, de una, não passa nada. Quando nós temos que tomar cuidado com o arco utilitário? Principalmente em pacientes dólico-faciais. Porque a possibilidade de abrir a mordida é grande. Agora veja, cuidado. Quando nós manejamos, por exemplo, um paciente classe 2-1, paciente classe 2-1 é dólico. Todos concordam? Dólico. Eu vou manejar o arco utilitário. Eu sei que eu vou verticalizar o molar e eu vou colocar o torque. Mesmo assim, vai abrir um pouco a mordida. Quando abre a mordida, a classe 2 melhora ou piora? Vai piorar. Pero sí, usted dice que cuando le activa la parte molar hace mordida abierta. La clase, o sea, la clase 2 no tiene mordida profunda igual. Sim, Por eso abriría mejor. abriria melhor. Qual é o problema? Se a mandíbula rotar abaixo, a classe 2 piora. Ah, ok. Então, é o momento que nós temos que tomar mais cuidado, porque muitas vezes passa isso. Mas empezar com o arco utilitário e se despelocar porque a classe 2 piora. Calma. Controla o torque para você diminuir esta possibilidade de abertura de mordida e você passo a passo vai arreglar. Y para esos pacientes dólicos, entonces no hay otra cosa que sea diferente a eso. Ai, vai haver outras coisas que você pode controlar, como em mini parafusos. Então, em próximos passos, nós vamos dar algumas O sea, possibilidades. que esta no va a ser la primera elección en un paciente dólico. Talvez não. Ok. Depende do que você necessita. Ok. Tá bem? A biomecânica, ela tem a grande vantagem de ser uma facilitadora para a abertura de mordida. Então, a maioria das vezes será um paciente Braque. Ok. A biomecânica vai ser muito bem-vinda em dólico? Claro. Mas vamos pensar juntos. Qual é uma outra grande vantagem do arco utilitário? É manejar a expansão. Pero eu tenho uma limitação biológica. Um paciente dólico facial, quando eu avalio a característica esquelética, eu reconheço que eu tenho uma característica com um esqueleto com uma quantidade de osso pequena, pobre, uma característica facial fina, delgada. Então, há uma limitação da quantidade de osso existente. Logo, a expansão no dólico é extremamente menor do que a expansão que eu consigo num paciente braquifacial, porque a estrutura óssea esquelética me favorece muito mais. Arco utilitário pode ser usado em todas as tipologias, desde que nós conhecemos todas as ativações e todas as intercorrências que vão ocorrer em cada tipo de ativação. Durante essa semana, vocês ainda terão algumas atividades práticas. E uma delas vai ser vocês manejarem essas ativações como eu fiz aqui. Mas, na verdade, vocês realmente só vão mirar, observar as ativações quando vocês estiverem verificando que passa
na clínica. Daí a importância dos casos clínicos que vocês estão manejando, que vocês montem isto de forma fácil de ser apresentada. Porque quando vocês verificarem alguns casos que já estão em andamento na clínica, vocês vão verificar, por exemplo, as fotografias iniciais e verificar que está descrito por alguns meses uma ativação, por exemplo, para tip back, para abrir a mordilha. E vocês vão visualmente observar o que passou com a evolução das fotografias. Porque aqui agora, fazer as ativações, vamos fazer. A questão é vocês compreenderem o que está passando a nível clínico. E é só o começo, doutores. Então, a sugerência, com os arcos de vocês agora, façam as ativações para que vocês comecem a entender como o alambre trabalha, mas não se preocupem. A forma mais interessante é que vocês avaliem clinicamente, tá bom? Tentem fazer as ativações dos arcos só para que vocês percebam que não é fácil. Estes arcos que vocês manejaram acá são arcos dos alambres da tapa azul, que é acero, é muito mais duro. Depois, construam um arco utilitário com os alambres da tapa negra e morada e verifiquem como a sensação da ativação é diferente. Acá, muito mais força. Muito mais força. Em eugilói, tipo eugilói, muito mais suave. Tá bem? Entrenem com calma. E os seres com calma vão compreender. Ok. Se